Declaro aberta a primeira sessão ordinária do ano 2019. Passo a palavra ao segundo secretário para que faça a leitura do trecho bíblico. Votos que aos reis da Ilha da Vitória, que livraste Davi, vosso Senhor. Passo a palavra à primeira secretária para que faça a leitura das correspondências do Executivo. Ofício 597/2018, a envio 11 de dezembro de 2018, referente requerimento 108/2018. Pelo presente, externamos nossos cordiais cumprimentos e em resposta ao requerimento número 108/2018, de autoria do vereador Sr. Dr. Joel Alexandre Lourenço Pinto, informamos a Vossa Excelência o seguinte. Trata-se de requerimento solicitando informações sobre o estoque de soro anti-escorpiônico no município, sobre o procedimento em caso de incidente, os locais que oferecem o referido soro. Sobre os questionamentos, consultamos o Grupo de Vigilância Epidemiológica GVE Botucatu, que nos forneceu a seguinte resposta. Com relação à disponibilização de ampolas de soro contra a picada de escorpião para outros municípios não qualificados como ponto estratégico de apreensão de soros, temos a esclarecer. O soro contra a picada de escorpião disponibilizado é um soro heterológico, produzido através da inoculação do veneno em animais. Em virtude disso, trata-se de um produto capaz de causar reações graves de caráter imediato ou tardio nas pessoas que o recebem. O servidor que se responsabiliza por ofertar esse tratamento deve estar devidamente treinado e capacitado para a indicação do soro, seguimento e avaliação dos casos expostos, bem como em como tratar e reverter essas reações graves, sem interromper a administração do soro. A população, diante de um acidente por escorpião, deve procurar o mais rapidamente possível o serviço de saúde mais próximo, preferencialmente um ponto de atendimento, pronto-socorro ou hospital, ou seja, uma estrutura que tenha condições de realizar bloqueio anestésico, considerando o potencial da gravidade do veneno escorpiônico nos grupos mais vulneráveis, principalmente crianças abaixo de 10 anos, deve ser considerada a possibilidade de transferência rápida do paciente de uma unidade de menor complexidade para um serviço de cuidados intensos, unidades de referência. Os casos leves de acidente com escorpião não devem receber soro, somente devem ser acompanhados por profissionais devidamente capacitados para avaliar as manifestações clínicas do paciente exposto. Somente casos moderados e graves devem receber soro. Para ser um ponto estratégico de aplicação do soro, ponto estratégico para atendimento de acidentes por animal peçonhento, o servidor deve ser um hospital público ou filantrópico, possuir profissionais médicos e de enfermagem especializados 24 horas, possuir médicos capacitados em fazer o diagnóstico e tratamento dos acidentados, possuir enfermeiros capacitados em sala de vacina e controle de temperatura armazenando das vacinas e soros. Possuir local de armazenamento exclusivo, geladeira em local apropriado exclusiva para armazenamento das vacinas e soros. Possuir localização de fácil acesso para a população. Possuir leitos destinados para observação ou internação para os pacientes que necessitam ou referência para internação. Atender como porta aberta a toda procura de soro, incluindo demais municípios em sua proximidade. Na abrangência da GVE 16, Botucatu, existem 5 pontos estratégicos de atendimento para pacientes com escorpião que, de acordo com a gravidade, têm indicação de recebimento de soroterapia. Essas unidades seguem abaixo. Município de Avaré, Santa Casa de Avaré. Botucatu, Hospital das Clínicas da Unesp de Botucatu. Fartura, Santa Casa de Fartura. Piraju, Sociedade de Beneficência de Piraju. Taquarituba, Santa Casa de Misericórdia. O município da Saúde e da Secretaria do Estado de São Paulo tem constante informado problemas na produção e disponibilização das ampolas de soro, sem a possibilidade de adequação e resolução em curto prazo de tempo. Sendo assim, tem recomendado a centralização da disponibilização do produto
em unidades de referência com capacidade de prestar assistência de maior complexidade, emitir um adequado atendimento dos casos que necessitarem receber soro. As atividades mais importantes para evitar acidentes com escorpiões estão nas ações preventivas. O escorpião é um animal originalmente da mata, mas se adaptou ao meio urbano devido à ocupação humana, cada vez mais próxima de seu habitat. Além disso, sua manutenção é favorecida pela disponibilidade de abrigo em terrenos baldios com acúmulo de entulhos e lixos e de alimento em abundância, como baratas. Existem ações simples que podem ser efetuadas à população e que podem reduzir significativamente esses acidentes. Manter jardins e quintais limpos, evitar o acúmulo de entulhos, folhas secas, lixos domésticos e materiais de construções nas proximidades das casas. Evitar folhagens densas, plantas ornamentais, trepadeiras, arbustos, bananeiras e outras, junto à parede e muro das casas. Manter a grama parada. Limpar periodicamente os terrenos baldios vizinhos, pelo menos numa faixa de 1 a 2 metros junto às casas. Sacudir roupas e sapatos antes de usá-los, pois aranhas e escorpiões podem se esconder neles e picam a serem comprimidos contra o corpo. Não colocar as mãos em buracos sob pedras e troncos podres. Usar calçados e luvas de raspas de couro para atividades em que seja preciso colocar a mão e pisar em buracos, entulhos e pedras. O escorpião apresenta hábito noturno e, assim, para evitar sua entrada nas casas, deve-se vendar as soleiras das portas e janelas quando começarem a escurecer. Usar telas em ralos de chão, pias ou tanques. Vedar frestas e buracos em paredes, assoalhos e vãos entre os fornos de forro e as paredes. Consertar rodapés despregados, colocar saquinhos de areia nas portas, colocar telas nas janelas. Afastar as camas e berços das paredes. Evitar que roupas de cama e mosqueteiros encostem-se ao chão. Não pendurar roupa nas paredes. Acondicionar lixo domiciliar em sacos plásticos ou outros recipientes que possam ser mantidos fechados para evitar baratas, moscas ou outros insetos que servem de alimento para os escorpiões. Preservar os inimigos naturais de escorpiões e aranhas, aves de habitat noturno, coruja, bobo, lagartos, lagartixas e sapos. Informamos ainda todas as medidas de prevenção à picada de escorpião e ao estado sendo realizada pela Vigilância Sanitária e Agente de Saúde do município. Já houve por 2 vezes a presença de técnico especializado da SUSE, Superintendência de Controle de Endemias, onde foi realizada vistorias dos prédios da creches e palestras para funcionários. Foi realizada orientação sobre prevenção ao escorpião para pais de alunos da EMEI Pica-Pau Amarelo, em parceria com a diretora do Departamento de Educação. Foi entregue em todas as residências da zona urbana panfleto educativo sobre prevenção ao escorpião. Ainda em complemento às ações educativas, foram contratadas empresas especializadas para fazer desinsetização no prédio das creches e escolas. Esperando ter pedido solicitado, apresentamos o presente e aproveitamos o ensejo para reiterar os sinceros votos de distinta consideração e apreço. Miguel Vieira Machado Neto, Prefeito Municipal. Ofício número 606/2018, ainda em 13 de dezembro de 2018. Referente requerimento 107/2018, aprovado em 21/11/2018. Pelo presente, externamos nossos cordiais cumprimentos e, em resposta ao requerimento 107/2018 da autoria do vereador Joel Alexandre Lourenço, aprovado em 21/11/2018, informamos a Vossa Excelência que, após análise junto ao Departamento de Contabilidade, esclarecemos. Naquilo que concerne ao pedido de informações dos balancetes das receitas e despesas dos meses de janeiro até setembro de 2018, essas seguem anexados a este. Em relação à não entrega dos balancetes nas datas correlatas, a legislação permite. Informamos que, devido a inúmeros problemas de saúde enfrentados pelo servidor senhor Joaquim Carlos do Prado, outrora responsável pelo serviço em questão, em que, em razão de sua enfermidade, teve vários afastamentos por licença médica, vindo a falecer posteriormente. Os balancetes não foram enviados nos momentos oportunos. Não se ouvige, então, que até agosto de 2018, o envio dos balancetes era de responsabilidade do senhor Joaquim Carlos do Prado,
e a partir de então são de responsabilidade do Sr. José Carlos Fernandes Vasques. Esperando ter atendido o solicitado, apresentamos ao presente e aproveitamos o ensejo para reiterar os sinceros votos de distinta consideração e apreço. Miguel Vieira Machado Neto, prefeito municipal. Viu? É tudo isso aqui, ó. Aí quem quiser. Uma que também não dá nem para ler. Passo a palavra à primeira secretária para que faça a leitura das correspondências do Legislativo. Indicação número 01/2019. Vereador autor Joel Alexandre Lourenço Pinto. Senhor Presidente, indica o senhor Prefeito Municipal Miguel Machado e a equipe do departamento responsável que tome providência sobre a coleta de lixo na rodovia Samuel Castro Neves, na entrada do sítio do Vovô e do Pinga. Justificativa. Trata-se de uma reivindicação dos moradores locais, os quais reclamam que o lixo se acumula na rodovia, onde a propriedade do sítio do Vovô é estância turística e encontra-se com acúmulo de lixo, causando terrível mau cheiro com sérios danos ao meio ambiente e à saúde pública, além da aparência de abandono, uma imagem terrível que passa aos que transitam pelo local, conforme foto. Plenário Guilherme Terni, 10 de janeiro de 2019, Joel Alexandre Lourenço Pinto, vereador, PMDB. Indicação número 2/2019. Vereador autor Joel Alexandre Lourenço Pinto. Senhor Presidente, indica o senhor Prefeito Municipal Miguel Machado e a equipe do departamento responsável que torne providência sobre a manutenção da estrada rural, situada no trecho Fazenda Barreiro Rico, na altura da rodovia Samuel Castro Neves, com a rodovia Geraldo de Barros. Justificativa. O trevo encontra-se em estado precário. A presente medida, além de atender às reivindicações dos produtores rurais, busca a melhoria das condições do tráfego nas estradas vicinais de nosso município e, consequentemente, o aumento da produção. Foto em anexos. Plenário Guilherme Terni, 10 de janeiro de 2019, Joel Alexandre Lourenço Pinto, vereador, PMDB. Indicação número 3/2019. Vereador autor Joel Alexandre Lourenço Pinto. Senhor Presidente, indica o senhor Prefeito Municipal Miguel Machado e a equipe do departamento responsável que tome providência sobre a limpeza e manutenção do córrego da passagem do município de Anhembi. Justificativa. Entendemos que o córrego está precisando de limpeza e manutenção urgente, pois os moradores estão se queixando de aparecimento de bichos peçonhentos em suas residências e mau cheiro ao redor. Fotos em anexo. Plenário Guilherme Terni, 10 de janeiro de 2019, Joel Alexandre Lourenço Pinto, vereador, PMDB. Indicação número 4/2019. Vereador autor Joel Alexandre Lourenço Pinto. Senhor Presidente, indica o senhor Prefeito Municipal Miguel Machado e a equipe do departamento responsável que tome providência sobre a manutenção da quadra poliesportiva do bairro Nossa Senhora dos Navegantes de Anhembi. Justificativa. Entendemos que a quadra necessita de finalização, de manutenção e onde não há tabela de basquete, rede nas traves, demarcação no chão da quadra e o quadro de energia disjuntor se encontra irregular, colocando em risco o público que lá frequenta. Foto em anexo. Plenário Guilherme Terni, 10 de janeiro de 2019, Joel Alexandre Pinto, vereador, PMDB. Indicação número 5/2019. Vereador autor Joel Alexandre Lourenço Pinto. Senhor Presidente, indica o senhor Prefeito Municipal Miguel Machado e a equipe do departamento responsável que tome providência sobre a limpeza semanal na praça e banheiro público da Praça Bela Vista do município de Anhembi. Justificativa. Entendemos que a falta de manutenção e abandono deixou a praça em estado bastante precário, com muito e a falta de limpeza nos banheiros. Este que se encontram em estado de abandono, necessitando de reparos e limpeza para atender a população com dignidade. Fotos em anexo. Plenário Guilherme Terni, 10 de janeiro de 2019, Joel Alexandre Pinto, vereador, PMDB. Indicação número 6/2019. Vereador autor Joel Alexandre Lourenço Pinto. Senhor Presidente, indica o senhor Prefeito Municipal Miguel Machado e a equipe do departamento responsável que tome providência sobre o funcionamento do sinal de internet Wi-Fi no Parque Ecológico Zezinho Nascimento. Justificativa. Entendemos que o parque é um espaço turístico de nossa cidade e necessita de reparos para atender melhor a população e visitantes.
Para fazer este local de lazer e diversão aos frequentadores, entendemos também que a informatização só torna o local mais agradável, além de ser um espaço de bela paisagem. Plenário Guilherme Terni, 10 de janeiro de 2019, Joel Alexandre Lourenço Pinto, vereador, PMDB. Indicação número 07/2019. Vereador autor Joel Alexandre Lourenço Pinto. Senhor Presidente, indica o senhor Prefeito Municipal Miguel Machado e a equipe do departamento responsável que tome providência sobre a manutenção do quiosque, parque e quadro de energia no bairro Recanto da Figueira. Justificativa. Primeiro, entendemos o quiosque está necessitando de manutenção, onde a infraestrutura está deteriorada e sem telha, havendo urgência de manutenção. Segundo, o parque desse espaço se encontra abandonado e necessitando de uma reforma. Espaço este onde as famílias do bairro se encontram para as crianças se divertirem. Terceiro, o quadro de energia da praça se encontra aberto, colocando em risco as crianças que lá frequentam, que tomem providência sobre a segurança do local. Foto em anexo. Plenário Guilherme Terni, 10 de janeiro de 2019, Joel Alexandre Lourenço Pinto, vereador, PMDB. Indicação número 8/2019. Vereador autor Joel Alexandre Lourenço Pinto. Senhor Presidente, indica o senhor Prefeito Miguel Machado e a equipe do departamento responsável que tome providência sobre a tubulação de água de esgoto, que se encontra em situação degradante devido ao despejo de esgoto in natura na lagoa. Justificativa. Entendemos que o esgoto está agredindo o meio ambiente, contaminando a água e causando mau cheiro de esgoto na lagoa. Medidas drásticas precisam ser adotadas para combater a poluição ambiental. Plenário Guilherme Terni, 10 de janeiro de 2019, Joel Alexandre Lourenço Pinto, vereador, PMDB. Indicação número 9/2019. Vereador autor Joel Alexandre Lourenço Pinto. Senhor Presidente, indica o senhor Prefeito Municipal Miguel Machado e a equipe do departamento responsável que tome providências para que seja instalada uma lixeira na rodovia Samuel de Castros Neves, em frente ao sítio do Tão Casarim do município de Anhembi. Justificativa. Tal indicação visa melhorar o sistema de limpeza e higiene da área, onde os moradores rurais descartam o lixo nas vias da rodovia. Com a instalação, evitará que o lixo seja jogado no chão, ocasionando o acúmulo desses em locais indevidos e que propicia o mau cheiro, além de evitar a proliferação de pragas como ratos, baratas e moscas, que são vetores de doenças sérias como hanseníase, leptospirose, dentre outras. Foto em anexo. Plenário Guilherme Terni, 10 de janeiro de 2019. Joel Alexandre Lourenço Pinto, vereador, PMDB. Indicação número 10/2019. Vereador autor Joel Alexandre Lourenço Pinto. Senhor Presidente, indica o senhor Prefeito Municipal Miguel Machado e a equipe do departamento responsável que tome providência sobre a instalação de lombada na rua Marechal Teodoro da Fonseca, a altura à frente da empresa Electro no município de Anhembi. Justificativa. Entendemos que a lombada é pedido de moradores da rua Marechal Teodoro, onde já havia tartarugas no local e foi retirada, fazendo com que os veículos desçam em alta velocidade, colocando em risco os moradores e crianças que transitam por ali para outros bairros. Plenário Guilherme Terni, 10 de janeiro de 2019, Joel Alexandre Lourenço Pinto, vereador, PMDB. Indicação número 11/2019. Vereador autor Joel Alexandre Lourenço Pinto. Senhor Presidente, indica o senhor Prefeito Municipal Miguel Machado e a equipe do departamento responsável sobre a limpeza e manutenção do portal turístico, vereador Eric Domingues Soares. Justificativa. Entendemos que o portal está necessitando urgente de manutenção, onde se encontra sem fogo, iluminação e entre outros, sendo que o portal é um dos cartões postais da cidade e tem que estar em perfeitas condições. Plenário Guilherme Terni, 10 de janeiro de 2019, Joel Alexandre Lourenço Pinto, vereador, PMDB. Indicação número 12/2019. Vereador autor Joel Alexandre Lourenço Pinto. Senhor Presidente, indica o senhor Prefeito Municipal Miguel Machado e a equipe do departamento responsável que tome providências necessárias com a Sabesp sobre o PV, posto de visita da Sabesp na rua Emílio Morato do Amaral com a rua Professora Ailda H. de Oliveira, do bairro Jardim Santa Cruz de Anhembi, do município de Anhembi.
Justificativa. Tal medida mostra necessária, pois o PV encontra-se em assoreamento, despejando no córrego da passagem, proliferando moscas, bichos, peçonhentos e mau cheiro. Foto em anexos. Plenário Guilherme Terni, 10 de janeiro de 2019. Joel Alexandre Lourenço Pinto, vereador, PMDB. Indicação número 13/2019. Vereador autor Joel Alexandre Lourenço Pinto. Senhor Presidente, indica o senhor Prefeito Municipal Miguel Machado e a equipe do departamento responsável que tome providência sobre a iluminação da rua Prefeito José Franco Camargo, na altura entre as ruas Prudente de Moraes, a rua Dom Silvio Maria Dário, do município de Anhembi. Justificativa. Entendemos que os trechos das ruas citadas acima se encontram sem iluminação, colocando os pedestres que lá frequentam como alunos e moradores em constrangimento por falta de segurança e conforto para realizar tal trajeto. Plenário Guilherme Terni, 22 de janeiro de 2019, Joel Alexandre Lourenço Pinto, vereador, MDB. Indicação número 14/2019. Vereador autor Joel Alexandre Lourenço Pinto. Senhor Presidente, indica o senhor Prefeito Municipal Miguel Machado e a equipe do departamento responsável que tome providência sobre a limpeza e manutenção da rodoviária na rua Sueli Lázaro Bernardino, no município de Anhembi. Justificativa. Entendemos que o prédio da rodoviária se encontra abandonado, necessitando de limpeza e manutenção, e contendo itens pessoais de andarilhos que está alojando no prédio, conforme foto em anexos. Plenário Guilherme Terni, 22 de janeiro de 2019, Joel Alexandre Lourenço Pinto, vereador, MDB. Requerimento com pedido de urgência. Requerimento número 01/2019. Vereador autor Rodrigo Elias Pinto. Senhor Presidente, requeiro a mesa ouvindo plenário na forma regimental, se oficia o senhor Prefeito Municipal Miguel Vieira Machado Neto nos seguintes termos. Considerando que a Constituição Federal, em seu artigo 37, estabelece que são princípios da administração pública e legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Considerando que os mesmos princípios foram reproduzidos no artigo 78 da Lei Orgânica Municipal, reforçando o compromisso do município de Anhembi com tais valores, assim solicita-se: primeiro, fornecer relatório detalhado dos convênios firmados pela atual administração, destacando números, órgãos convenientes, objeto, valores e prazos. Segundo, fornecer relatórios detalhados sobre a situação dos convênios firmados por administrações anteriores e que permanecerem em vigência na atual administração. Terceira, outras informações que entenderem pertinentes e explicações. Tendo em vista que uma das mais importantes funções do Poder Legislativo repousa na fiscalização e controle externo, artigo 31 da Constituição Federal, artigo 150 da Constituição do Estado de São Paulo, artigo 34, inciso 19 da Lei Orgânica Municipal, estando plenamente justificada a presente propositura. Assim, contamos com o apoio dos nobres colegas na aprovação do presente. Plenário Guilherme Terni, 4 de janeiro de 2019. Rodrigo Elias Pinto, vereador, PSDB. Requerimento com pedido de urgência. Requerimento número 02/2019. Vereador autor Rodrigo Elias Pinto. Senhor Presidente, requeiro a mesa ouvindo plenário na forma regimental se oficia o senhor Prefeito Municipal Miguel Vieira Machado Neto nos seguintes termos. Considerando o reconhecimento jurisprudencial e legal que serviços públicos essenciais não podem ser interrompidos, considerando que a administração pública de Anhembi, nos últimos anos, vem adotando a prática de conceder recessos e pontos facultativos que não são acompanhados pela iniciativa privada, gerando imensas dificuldades à população vulnerável do município. Assim, solicita-se: primeiro, fornecer cópia do ato administrativo que concedeu o recesso no período de final de ano de 2018, apresentando a justificativa do mesmo. Segundo, informar se essa prática será mantida em 2019 e se já existe um calendário oficial que conste os períodos em que ocorrerão recessos e pontos facultativos. Terceiro, outras informações que entenderem pertinentes explicações.
Tendo em vista que uma das mais importantes funções do Poder Legislativo repousa na fiscalização e controle externo, artigo 31 da Constituição Federal, artigo 150 da Constituição do Estado de São Paulo e artigo 34, inciso 19 da Lei Orgânica Municipal, estando plenamente justificada a presente propositura. Assim, contamos com o apoio dos nobres colegas na aprovação do presente. Plenário Guilherme Terni, 4 de janeiro de 2019, Rodrigo Elias Pinto, vereador, PSDB. Requerimento com pedido de urgência. Requerimento número 3/2019. Vereador autor, Rodrigo Elias Pinto. Senhor Presidente, requeiro do plenário na forma regimental se ofencie ao senhor Prefeito Municipal Miguel Vieira Machado nos seguintes termos. Considerando a necessidade de transparência com a destinação dos recursos públicos, assim solicita-se: primeiro, fornecer prestação de contas detalhada sobre os gastos com relação às festividades do período de Natal de 2018 e Ano Novo. Segundo, apresentar cópias das notas fiscais e contratos que versaram sobre os eventos acima mencionados. Terceiro, outras informações que entenderem pertinentes de explicações. Tendo em vista que uma das mais importantes funções do Poder Legislativo repousa na fiscalização e controle externo, artigo 31 da Constituição Federal, artigo 150 da Constituição do Estado de São Paulo e artigo 34, inciso 19 da Lei Orgânica Municipal, estando plenamente justificada a presente propositura. Assim, contamos com o apoio dos nobres colegas na aprovação do presente. Plenário Guilherme Terni, 4 de janeiro de 2019, Rodrigo Elias Pinto, vereador, PSDB. Requerimento com pedido de urgência. Requerimento número 4/2019. Vereador autor, Joel Alexandre Lourenço. Senhor Presidente, requeremos a mesa ouvindo o plenário na forma regimental, especialmente na base do artigo 64(15) da Lei Orgânica Municipal, se oficia o senhor Prefeito nos seguintes termos. Considerando os princípios que regem a administração pública, elencados no artigo 37 da Constituição Federal, sendo a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, assim solicita-se: primeiro, ao setor competente, cópia integral do projeto da obra de pavimentação asfáltica da rua Dom Silvio Maria Dário, no bairro Jardim Nova Anhembi. Segundo, ao setor competente, saber por qual motivo se encontra abandonado e sem placa de trecho em obras a citada rua, conforme segue foto em anexo. Terceiro, outras informações que entenderem pertinentes explicações. Tendo em vista que uma das mais importantes funções do Poder Legislativo repousa na fiscalização e controle externo, artigo 31 da Constituição Federal, artigo 150 da Constituição do Estado de São Paulo e artigo 34, inciso 19 da Lei Orgânica Municipal, estando plenamente justificada a presente propositura. Assim, contamos com o apoio dos nobres colegas na aprovação do presente. Plenário Guilherme Terni, 10 de janeiro de 2019. Joel Alexandre Lourenço Pinto, vereador, MDB. Requerimento com pedido de urgência. Requerimento número 05/2019. Vereador autor, Joel Alexandre Lourenço. Senhor Presidente, requeremos a mesa ouvindo o plenário na forma regimental, especialmente com base no artigo 64, inciso 15 da Lei Orgânica Municipal. Se oficia o senhor Prefeito nos seguintes termos: considerando os princípios de administração pública elencados no artigo 37 da Constituição Federal, da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Assim solicita-se: primeiro, ao setor competente, cópia do projeto da obra da quadra poliesportiva do bairro Nossa Senhora dos Navegantes. Segundo, ao setor competente, que envie planilha orçamentária detalhada da obra da quadra. Terceiro, outras informações que entenderem pertinentes explicações. Tendo em vista que uma das mais importantes funções do Poder Legislativo repousa na fiscalização e controle externo, artigo 31 da Constituição Federal, artigo 150 da Constituição do Estado de São Paulo e artigo 34, inciso 19 da Lei Orgânica Municipal, estando plenamente justificada a presente propositura. Assim, contamos com o apoio dos nobres colegas na aprovação do presente. Plenário Guilherme Terni, de fevereiro de 2019. Joel Alexandre Lourenço Pinto, vereador, MDB. Requerimento com pedido de urgência. Requerimento número 6/2019.
Vereador autor, Rodrigo Elias Pinto. Senhor Presidente, requeiro à mesa, ouvindo o plenário na forma regimental, se oficia o senhor Prefeito Municipal Miguel Vieira Machado Neto nos seguintes termos. Considerando a necessidade de tratar com transparência as contas públicas e a necessidade de informar a população sobre a situação financeira da administração pública municipal. Assim solicita-se: primeiro, apresentar tabela comparativa entre os anos de 2017 e 2018, destacando os seguintes itens: a. Total de receitas. B. Total de despesas. C. Despesas por departamentos. D. Despesas com combustíveis. E. Folha de pagamento. F. Hora extras de servidores. G. Programa de financiamento de curso superior e técnico. Segundo, caso entenda necessário, incluir outros itens, além dos acima requeridos. Terceiro, esclarecer a situação de cada item acima, caso necessário, indicando as medidas que foram adotadas. Quarto, outras informações que entenderem pertinentes de explicações. Tendo em vista que uma das mais importantes funções do Poder Legislativo repousa na fiscalização e controle externo, artigo 31 da Constituição Federal, artigo 150 da Constituição do Estado de São Paulo e artigo 34, inciso 19 da Lei Orgânica Municipal, estando plenamente justificada a presente propositura. Assim, contamos com o apoio dos nobres colegas na aprovação do presente. Plenário Guilherme Terni, 10 de janeiro de 2019. Rodrigo Elias Pinto, vereador PSDB. Requerimento com pedido de urgência. Requerimento número 7/2019. Vereador autor, Joel Alexandre Lourenço. Senhor Presidente, requeremos à mesa, ouvindo o plenário na forma regimental, especialmente com base no artigo 64 do inciso 15 da Lei Orgânica Municipal, se oficia ao senhor Prefeito nos seguintes termos. Considerando os princípios que regem a administração pública, elencados no artigo 37 da Constituição Federal, sendo a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Considerando que Bolsa Família é um programa de transferência de renda do governo federal sob condicionantes, convertido em Lei Federal número 10.836/04, que consiste basicamente em ajudar financeiramente famílias pobres. Considerando que a Lei Federal número 10.836/04, em seu artigo 2º, estipula quem poderá ser os beneficiários. Considerando que o Renda Cidadã é um programa de transferência de renda do Governo do Estado de São Paulo e tem como objetivo atender as famílias em situação de pobreza, com renda mensal familiar per capita de até meio salário mínimo nacional, prioritariamente 1/4 do salário mínimo, mediante ações complementares e transferências diretas de renda. Considerando que o programa Ação Jovem tem como objetivo promover a inclusão social dos jovens na faixa etária de 15 a 24 anos com renda mensal familiar per capita de até meio salário mínimo nacional, prioritariamente 1/4 do salário mínimo, mediante as ações complementares de apoio à iniciação profissional e transferência direta de renda, como apoio financeiro temporário do Estado. Assim solicita-se: primeiro, ao setor competente, descrição completa da relação atualizada dos beneficiários do programa Bolsa Família do município. Segundo, ao setor competente, descrição completa da relação utilizada dos beneficiários do programa Renda Cidadã do município. Terceiro, ao setor competente, descrição completa da relação atualizada dos beneficiários do programa Ação Jovem do município. Quarto, outras informações que entenderem pertinentes e explicações. Tendo em vista que uma das mais importantes funções do Poder Legislativo repousa na fiscalização e controle externo, artigo 31 da Constituição Federal, artigo 150 da Constituição do Estado de São Paulo e artigo 34, inciso 19 da Lei Orgânica Municipal, estando plenamente justificada a presente propositura. Assim, contamos com o apoio dos nobres colegas na aprovação do presente. Plenário Guilherme Terni, 10 de janeiro de 2019. Joel Alexandre Lourenço Pinto, vereador MDB. Requerimento com pedido de urgência. Requerimento número 8/2019. Vereador autor Joel Alexandre Lourenço. Senhor Presidente, requeremos à mesa, ouvindo o plenário na forma regimental, especialmente com base no artigo 64, inciso 15 da Lei Orgânica Municipal, se oficia ao senhor Prefeito nos seguintes termos.
Considerando os princípios que regem a administração pública, elencados no artigo 37 da Constituição Federal, sendo a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, considerando a fiscalização do Poder Executivo como uma das atividades precípuas no exercício da vereança. Assim solicita-se, primeiro, ao setor competente enviar cópia do relatório detalhado dos orímetros dos veículos, máquina pá carregadeira, dos SRM, com serviços prestados no exercício de 2018. Segundo, ao setor competente informar e enviar cópia de relatórios dos honorímetros dos serviços de terraplanagem na obra da rua Dom Silvio Maria Dário, bairro Nova Embi. Terceiro, outras informações que entenderem pertinentes explicações. Tendo em vista que uma das mais importantes funções do Poder Legislativo repousa na fiscalização e controle externo, artigo 31 da Constituição Federal, artigo 150 da Constituição do Estado de São Paulo e artigo 34, inciso 15 da Lei Orgânica Municipal, estando plenamente justificada a presente propositura, assim contamos com o apoio dos nobres colegas na aprovação do presente. Plenário Guilherme Terni, 10 de janeiro de 2019. Joel Alexandre Lourenço Pinto, vereador MDB. Requerimento com pedido de urgência. Requerimento número 9/2019. Vereador autor Joel Alexandre Lourenço. Senhor Presidente, requeremos a mesa ouvindo o plenário na forma regimental, especialmente com base no artigo 64, inciso 15 da Lei Orgânica Municipal, se oficia o senhor prefeito nos seguintes termos. Considerando os princípios que regem a administração pública, elencados no artigo 37 da Constituição Federal, sendo a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, você quer retirar esse requerimento que está semelhante ao requerimento do Rodrigo, é isso? Então, se vocês quiserem ver qual está melhor montado e deixar um ou outro. Então veja aí, Ana Paula, qual vai ser? Vai manter o 9 ou... Então o requerimento 9 vai ser retirado da pauta, tá? Depois você retira, precisa dar continuidade aí, ok? Requerimento com pedido de urgência. Requerimento número 10/2019. Vereador autor Rodrigo Elias Pinto. Senhor Presidente, requeiro a mesa ouvindo o plenário na forma regimental, se oficia o senhor prefeito municipal Miguel Machado nos seguintes termos. Considerando informações constantes em placa informativa sobre obra de pavimentação asfáltica nas ruas Manuel Franco de Camargo e Dom Silvio Maria Dário, no valor de R$ 260.465,99, com término previsto para 20 de janeiro de 2019, conforme foto em anexo. Segundo, considerando o questionamento dos cidadãos sobre a situação da mesma, assim solicita-se: primeiro, por qual motivo a obra não foi concluída e a nova previsão de conclusão? Segundo, informar as empresas participantes do processo licitório e valores ofertados. Terceiro, cópia do contrato com a empresa vencedora do certame. Quarto, informar qual a origem do recurso para a execução da obra. Quinto, outras informações sobre o assunto que entenderem relevantes esclarecimentos. Tendo em vista que uma das mais importantes funções do Poder Legislativo repousa na fiscalização e controle externo, artigo 31 da Constituição Federal, artigo 150 da Constituição do Estado de São Paulo e artigo 34, inciso 15 da Lei Orgânica Municipal, estando, pois plenamente justificada a presente propositura, assim conto com o apoio dos nobres colegas na aprovação do presente. Plenário Guilherme Terni, 21 de janeiro de 2019, Rodrigo Elias Pinto, vereador PSDB. Requerimento com pedido de urgência. Requerimento número 11/2019. Vereador autor Joel Alexandre Lourenço Pinto. Senhor Presidente,
Requeremos a mesa, ouvido o plenário na forma regimental, se oficie ao departamento competente da Prefeitura Municipal nos seguintes termos. Considerando os princípios que regem a administração pública elencados no artigo 37 da Constituição Federal, sendo a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, considerando a necessidade de fiscalização da frota de veículos da Prefeitura Municipal, especialmente com base no artigo 64, inciso 15 da Lei Orgânica Municipal. Assim solicita-se: primeiro, ao setor competente informar como é feito o controle de quilometragem e gastos de combustíveis dos veículos do Poder Executivo Municipal. Segundo, ao setor competente informar quem são os funcionários responsáveis pelo controle. Terceiro, informar se a Prefeitura Municipal possui ou tem interesse em possuir o sistema de rastreamento de veículos. Quarto, informar qual o método de controle dos veículos. Quinto, informar por qual motivo a Prefeitura não utiliza o método de rastreamento de veículos, sendo este método eficaz no controle dos gastos. Sexto, outras informações que entenderem pertinentes e explicações. Tendo em vista que uma das mais importantes funções do Poder Legislativo repousa na fiscalização e controle externo, artigo 31 da Constituição Federal, artigo 150 da Constituição do Estado de São Paulo e artigo 34, inciso 19 da Lei Orgânica Municipal, estando plenamente justificada a presente propositura. Assim, contamos com o apoio dos nobres colegas na aprovação do presente. Plenário Guilherme Terni, 30 de janeiro de 2019. Joel Alexandre Lourenço Pinto, vereador, MDB. Projeto de Lei número 01/2019, de 7 de janeiro de 2019. Vereador autor Rodrigo Elias Pinto. Dispõe sobre a denominação a praça pública localizada no bairro Morada do Sol e da outra providências. Artigo 1º. A praça pública localizada entre a Rua Prefeito Expedito Scalise, Rua Prefeito Olavo Morato do Amaral e Rua Nelson G. Lucas, no bairro Morada do Sol, passa a ter denominação de Angelina Rodrigues, reconhecida publicamente como Dona Angelina Rodrigues Gonçalves, conforme o histórico que acompanha o presente como anexo 1º. Artigo 2º. Fica autorizado o Poder Executivo a confeccionar placa indicativa a ser fixada no local no prazo de 120 dias. Artigo 3º. As despesas decorrentes desta lei ocorrerão por conta da dotação orçamentária vigente, suplementada se necessário. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Plenário Guilherme Terni, 7 de janeiro de 2019. Rodrigo Elias Pinto, vereador, PSDB. Anexo 1º. Histórico, fornecido pela família. Angelina Rodrigues, filha de Rita Maria de Jesus e de Olímpio Rodrigues, nasceu em 30 de dezembro de 1919, na fazenda Morro Grande, localizada no município de Bofete, São Paulo. Em 1943, com a idade de 24 anos, casou-se no religioso com Irineu Pinto Gonçalves, filho de Francisco Pinto Gonçalves e Emericiana Maria de Jesus. A partir desta data, passou a ser reconhecida publicamente como Angelina Rodrigues Gonçalves e veio residir em Anhembi, São Paulo, no bairro Bom Retiro, zona rural. Esta união matrimonial foi abençoada com 7 filhos, sendo eles Ângela Benigna Rodrigues Gonçalves, Maria Helena Gonçalves, Aparecida Honório Gonçalves, Irineu Pinto Gonçalves Filho, Rosana de Fátima Gonçalves e Rosilene de Lourdes Gonçalves. No ano de 1955, mudou-se para a zona urbana de nossa cidade, tendo fixado residência na rua Manuel Franco de Camargo, 756, antigo número 73, onde estabeleceu comércio no ramo de armazém, atuando neste ramo por aproximadamente 4 anos. Após esse período, iniciou sua atividade hoteleira e restaurante, vindo atuar nas áreas até 2008. Durante toda a sua vida, foi reconhecida como cidadã exemplar, contribuindo com o desenvolvimento local, cumprindo com seus deveres e conquistando o respeito e carinho do povo anhemiense através de sua boa índole. No dia 29 de agosto de 2012, com 92 anos,
e 8 meses, despediu-se do plano terreno, deixando para todos nós o seu exemplo de vida e a saudade para seus descendentes e amigos. Não é exagero afirmar que Deus a recebeu em seus braços e reconheceu a sua missão cumprida. Justificativa. Senhor Presidente, nobres edis, visto o presente projeto de lei, a necessidade de autorização legislativa objetivando a denominação da praça pública localizada no bairro Morada do Sol, tal propositura se dá em virtude que a saudosa senhora Angelina Rodrigues Gonçalves foi reconhecida como cidadã exemplar, contribuindo com o desenvolvimento local, cumprindo com seus deveres e conquistando o respeito e carinho do povo aimeense através de sua boa índole, sendo justa a presente homenagem. Esperando contar com a compreensão e apoio dos nobres colegas da casa, apresento votos de estima e distinta consideração. Plenário Guilherme Terni, 7 de janeiro de 2019. Rodrigo Elias Pinto, vereador PSDB. Moção de pesar número 01/2019. A Câmara Municipal de Inhambi manifesta pesar pelo falecimento do senhor Sebastião Cação Júnior, ocorrido no dia 12 de janeiro de 2019, próximo, com base no artigo 133 e artigo 134 do Regimento Interno. Sebastião Cação Júnior, natural do distrito de Piramboia, município de Anhembi, São Paulo, nasceu em 9 de março de 1981, filho dos senhores Sebastião Cação e Maria de Lourdes Melo Cação. Era divorciado, deixa 2 filhos, Vinícius de Paula Cação, de 15 anos, e Eduardo Tuneca Cação, de 3 anos. Deixa 3 irmãs, Heloísa de Fátima Cação Terni, Elaine Donizete Cação Conceição e Edilene Aparecida Cação de Souza. E deixa ainda 3 sobrinhos, Nádia Cação Terni, Flávia Cação Conceição e Gustavo Cação de Souza. Sebastião Cação Júnior viveu sua infância e juventude no distrito de Piramboia, onde concluiu seus estudos, fez grandes amizades e conquistando-os a todos com sua simpatia. Era uma pessoa bastante conhecida, respeitada por sua conduta irrepreensível e sua dedicação à família. Sua morte tão repentina enluta não somente seus familiares e amigos, mas toda a sociedade que lamenta a perda de um cidadão exemplar na honestidade, no caráter e na honra. Aos seus familiares, nossas sinceras condolências, reiterando que esta casa não poderia de se associar ao seu pesar. Manifestamos nosso profundo respeito e rogamos a Deus que traga conforto aos corações enlutados. Desejamos que a paz, o consolo e a força da fé reine no meio de todos, primando o amor de Deus sobre todas as coisas, para que o Senhor Sebastião Cação Júnior descanse em paz. Plenário Guilherme Terni, 14 de janeiro de 2018. Adilson José Soares, vereador. Elsa Cristina Vaz, vereadora. Marcos de Oliveira, vereador. Rogério Ângelo Vinto, vereador. Sebastião Quadros Neto, vereador. Anísio Tobias Filho, vereador. Joel Alexandre Lourenço Pinto, vereador. Rodrigo Elias Pinto, vereador. Kelly Cristina de Souza Reis, vereador. Gente, a data é 14 de janeiro de 2019, tá? É que tá digitado errado e eu li como estava aqui. Moção de pesar número 02/2019. A Câmara Municipal de Inhambi manifesta pesar pelo falecimento do Sr. Noilton Rosseto de Arruda Campos, ocorrido no dia 3 de dezembro de 2019, próximo passado, com base no artigo 133 e artigo 134 do Regimento Interno. Noilton Rosseto de Arruda Campos, natural de Lutécia, São Paulo, nasceu em 1 de abril de 1934, filho do senhor João Rosseto e da senhora Dalila de Arruda Campos. Foi casado com a senhora Neide Lourdes Durban Rosseto e deixa um filho, o senhor Mauro Durban Rosseto. Residia nesse município de Anhembi, São Paulo, há mais de 30 anos. Pessoa bastante conhecida e respeitada por sua conduta de dedicação à família e à comunidade. Sua ausência deixa desolados seus familiares, amigos e conhecidos, nos deixando como exemplo seu modelo de vida enquanto cidadão de bem, homem de fé e alicerce da família. E neste momento, entristecidos pelo acontecimento, oferecemos nossas condolências aos familiares e amigos, expressando nosso profundo pesar
pesar pelo seu falecimento, deixando nossos sentimentos de pesar aos familiares e amigos, acariciando-nos pela fé divina. A sua ida nos entristecem, seus familiares, amigos e conhecidos que conviveram com seu modelo de vida e exemplo, sente a profunda falta que deixará com seu partir. E nós, vereadores da Câmara Municipal de Anhembi, São Paulo, não poderíamos deixar de abraçar os familiares e amigos com votos de pesar, rogando a Deus que os confortem. Logo, é justa e necessária a homenagem póstuma que esta Casa Legislativa presta à família enlutada e que se transmita o nosso pesar. Plenário Guilherme Terni, 15 de janeiro de 2019. Adilson José Soares, vereador. Elsa Cristina Vaz, vereadora. Marcos de Oliveira, vereador. Rogério Ângelo Winkler, vereador. Sebastião de Quadros Neto, vereador. Anísio Tobias Filho, vereador. Joel Alexandre Lourenço Pinto, vereador. Rodrigo Elias Pinto, vereador. Kelly Cristina de Souza Reis, vereador. Moção de pesar número 03/2019. A Câmara Municipal de Anhembi manifesta pesar pelo falecimento da senhora Neide Lourdes do Bano Rosseto, ocorrido no dia 7 de dezembro de 2019. Ocorrido no dia 17 de dezembro de 2018, próximo, com base no artigo 183 e artigo 134 do requerimento interno. Neide Lourdes Durban Rosseto, natural de Limeira, São Paulo, nasceu em 26 de fevereiro de 1934, filha do senhor Nicola Durban e da senhora Senira Fonseca Durban, viúva do senhor Noilton Rosseto de Arruda Campos, deixa o filho, o senhor Mauro Durban Rosseto. Sua ausência deixa profundas saudades no seio de sua família e entre todas as pessoas que a conheceram, deixando-nos como exemplo seu modelo de vida enquanto cidadã do bem, mulher de fé e alicerce da família. Esta Câmara não poderia deixar de se associar ao pesar dos familiares de Dona Neide Lourdes do Bano Rosseto, a quem deixamos nossas sinceras condolências. Manifestamos nosso profundo respeito e rogamos a Deus que traga conforto aos corações enlutados. A sua ida nos entristece, seus familiares, amigos e conhecidos que conviveram com o seu modelo de vida e exemplo, sente a profunda falta que deixará com seu partido. E nós, vereadores da Câmara Municipal de Anhembi, não poderíamos deixar de abraçar os familiares e amigos com votos de pesar, rogando a Deus que os confortem. Logo, é justa e necessária a homenagem póstuma que esta Casa Legislativa presta à família enlutada e que se transmita o nosso pesar. Plenário Guilherme Terni, 15 de janeiro de 2019. Adilson José Soares, vereador. Elsa Cristina Vaz, vereadora. Marcos de Oliveira, vereador. Rogério Ângelo Winkler, vereador. Sebastião de Quadros Neto, vereador. Anísio Tobias Filho, vereador. Joel Alexandre Lourenço Pinto, vereador. Rodrigo Elias Pinto, vereador. Kelly Cristina de Souza Reis, vereador. A palavra está livre. Adilson José Soares. Elsa Cristina Vaz. Marcos Antônio de Oliveira. Anísio Tobias Filho. Joel Alexandre Lourenço Pinto. Sobre o requerimento que foi feito dia 1 de novembro. Ele mandou uma resposta que não tinha nem projeto, nada da praça, estava em elaboração do projeto e hoje está em construção já. Então foi feita uma licitação, foi feita nosso ofício lá, solicitando um esclarecimento sobre essa obra. O vereador fez já o requerimento. Foi feito dia 1 de novembro. E ele mandou uma resposta no dia 14 de novembro que não tinha nem projeto feito, nada. Pegar o jurídico da casa e fazer o ofício e encaminhar para ele. Obrigado, presidente. Rodrigo Elias Pinto. Senhor presidente, com a cordialidade de sempre, solicito fazer uso da palavra do meu local de assento aqui, cumprimentando todos os meus nobres colegas em casa, a todos os cidadãos presentes. Apenas para a gente não se perder depois, senhor presidente, com relação aqui a dois requerimentos aqui que eu, como vereador Joel, acabamos tocando no mesmo objeto do assunto aqui, então, como a gente sabe que o regimento nosso pede para que essa situação
seja solucionada tentando unificar os requerimentos, só para depois a mesa também não se perder. O requerimento número 2, 2019, que trata com relação às festividades de final do ano, né? Então, o caro vereador Joel, conversando ali rapidamente, ele entendeu por bem ele retirar o requerimento número 9 para abarcar o número 2 aqui também. Então, eu até vou pedir para vocês pensar a assinatura do vereador Joel junto a esse requerimento também. E da mesma forma, é o requerimento 4 do vereador Joel, que é o mesmo assunto do meu requerimento número 10. E da mesma forma o vereador também entendeu por bem retirar o dele, manter o meu, e ele vai passar a assinar junto comigo esse requerimento também, só para a gente não se perder depois na hora da votação. Senhor presidente, aproveitando a oportunidade, eu gostaria de deixar registrado aqui meus parabéns ao Departamento do Esporte do município de Anhembi pela realização de mais um campeonato de férias, um campeonato que transcorreu quase que em sua totalidade de forma boa, que não fosse apenas a questão de um problema antigo no nosso ginásio, que é o problema porque lá não é nem goteira mais, né? Lá é uma cachoeira. Porque lá, quando tem uma chuva mais forte, inunda o nosso ginásio, é apenas por esse fator que acabou tendo um pouco prejudicado. Mas, no geral, parabenizar toda a equipe do Departamento de Esporte, no nome do diretor Amarildo, da sua equipe toda, o Marquinhos, o João Antunes, o Seara, o Claudinho. Parabenizar, deixar registrado aqui esse momento que foi muito bacana. Quem teve a oportunidade de frequentar lá percebeu que esse ano aqui, quase todos os dias, tivemos casa lotada, as famílias foram participar, né? Tivemos o sorteio de alguns brindes lá, então foi um momento muito gostoso, uma recreação muito boa para toda a nossa sociedade, na qual tivemos duas equipes que foram organizadas por pessoas aqui da Anhembi, aqui, a Chiquito e a Bola Cheia, que chegaram nas finais e fizeram um jogo muito bacana, e na qual a equipe Chiquito se sagrou campeã. Mas parabéns a todos os atletas de todas as equipes, porque todos eles honraram muito o nosso esporte no município. Com relação a um outro assunto aqui, senhor presidente, a gente tem constantemente visto, né, o prefeito, os seus assessores, e hoje eles fazem um uso muito forte das redes sociais para divulgar emendas conquistadas, convênios assinados, e acho realmente tem que ser divulgado mesmo, tem que chegar ao conhecimento da população o que está se batalhando, o que está se buscando. A única coisa que eu fui pego de surpresa esse mês de janeiro aqui é que duas emendas da qual eu tive participação no trabalho político, da articulação política, de ter os contatos com os nossos deputados, e os deputados entenderam a nossa realidade e se prestaram a apresentar essas emendas, dois anúncios de emenda que por um acaso não foi nem mencionado. E me surpreendeu porque até então não era esse o costume que estava tendo aqui no município. Mas eu preciso mencionar aqui o trabalho do deputado Roberto Moraes, na qual ele apresentou a emenda de R$120 mil para a infraestrutura urbana. Essa até um pouco mais recente, essa foi apresentada no ano passado, ainda na gestão do atual prefeito Miguel Machado. E fui tomado de surpresa mais uma vez com um reanúncio da emenda do então deputado federal Bruno Covas, atual prefeito de São Paulo, mas na época o Bruno Covas era deputado federal, no valor de aproximadamente R$250 mil, alguma coisa aqui.
Aí essa emenda já foi anunciada em outro momento aqui no município aqui, tanto é o que está gerando esses requerimentos nossos agora com relação à situação do asfalto na rua Dom Silvio Maria Dário e a prefeito José Franco de Camargo. Porque essas emendas aqui já foram anunciadas no ano passado. Tanto é que a gente foi pego de surpresa, não de surpresa, mas é que a rede social propicia isso. A população agora tem um controle muito mais participativo do que acontece no município, né? E uma cidadã realmente muito atenta ao que estava acontecendo nessa região aqui, com a placa lá divulgando data de início e data de finalização, e com a foto faltando um dia para finalizar as obras, né? Olha, a gente precisa saber o que está acontecendo. Não que a gente esteja duvidando que esteja acontecendo uma coisa errada, num primeiro momento, mas os esclarecimentos são devidos, né? Ainda mais um recurso que já foi anunciado, reanunciado, repaginado, de volta e meia surgem algumas matérias aí, né? Então as explicações são mais que devidas. Finalizando, senhor presidente, para não estender muito a minha uso da palavra aqui, um outro assunto que eu já até tive alguns dissabores com esse assunto, mas é importante eu registrar aqui na Câmara aqui. Talvez, não sei se os senhores tiveram tempo de olhar o nosso grupo do WhatsApp, se alguém tiver oportunidade, eu acabei de mandar agora de pouco uma matéria de 2015. Nessa matéria de 2015, saiu no jornal Gazeta de Anhembi, lá estava sendo relatado a preocupação que muitas famílias do município estavam tendo com os recessos de final de ano, principalmente no ensino infantil. Por quê? Infelizmente, a gente sabe que uma grande parcela da população de Anhembi é de situação de grande vulnerabilidade social. E como que uma mãe, que muitas vezes trabalha numa roça, ou trabalha como doméstica, e não tem uma família que tenha condições de ficar com a criança na casa, como é que ela vai sair para trabalhar? Onde ela vai deixar essa criança? Sendo que já é reconhecido, já mostrei por A mais B, é reconhecido, a justiça reconhece, o ensino infantil é serviço essencial, não pode parar. Então, depois eu peço até para os senhores darem uma olhada aí, que esse assunto não surgiu agora. Esse assunto já tem uma preocupação de longa data. 2015, ainda no mandato do então prefeito Gil Morato. Esse assunto, na época que eu participei da coordenação da equipe de transição do atual prefeito, do qual fui coordenador, dentro da equipe de transição foi abordado esse assunto. No ano de 2017, quando eu fui surpreendido com essa questão de que ia ser dado recesso novamente, eu fui procurar essa conversa. Eles pediram para mim, dizendo como se fosse um equívoco, de uma falha deles, mas que em 2018 não ia se repetir. E para surpresa, não só estava previsto para ser repetido, como para ampliar. E a conversa que eu tive foi com uma pessoa só. E de repente parece que fizeram questão de tornar público, que era eu que estava querendo reverter essa história, até com participação do Ministério Público. E era verdade mesmo, não é mentira. Se fosse necessário socorrer o Ministério Público, eu iria. Assim como eu já fui quando o prefeito era o Gil Morato, assim como eu já fui quando o prefeito era o Rui Ferreira. A gente defendeu uma campanha em 2016 pregando mudanças. Pregando mudanças. Vários outros assuntos aí que a gente percebe que a coisa está sendo meio que empurrada da barriga e que vai precisar de uma atenção maior nossa. Isso aí é fato. Mas, para não mudar o tema nesse momento aqui, só queria justificar isso daí. Quer dizer, não é um assunto que eu criei agora no final do ano para querer coisar. Muito pelo contrário, eu respeito e valorizo muito o servidor público de todas as categorias do município. Tanto é que os vereadores que estão há mais tempo aqui sabem que a ampliação da licença maternidade foi iniciativa minha, em parceria na época com o vereador Cole e com o vereador Mota, que assinaram em conjunto comigo. Se hoje em dia a Anhembi tem um período marcado no calendário para fazer a revisão geral anual, foi iniciativa minha. Por quê? Pensando na preocupação do funcionário. Se os governos que se passam respeitam ou não, são outras questões, mas que tem um instrumento jurídico para se brigar, eventualmente, para reivindicar uma questão na justiça,
isso, a gente procurou fazer a nossa parte. Vários outros assuntos aqui, que ao longo desse tempo aqui, a gente tem brigado junto com o servidor público. Mas a impressão que deu é que tentaram criar essa situação exatamente para polemizar com o servidor público, principalmente na categoria do ensino infantil. Então, para deixar muito claro aqui, não é picuinha com ninguém, não é nada. Simplesmente é um assunto que há muito tempo já gerava um problema para as famílias, principalmente as famílias mais vulneráveis aqui do município aqui, que mais uma vez tentaram empurrar a goela abaixo. E dessa vez ali, quando eu fui mais incisivo, parece que a turma tentou agir de outra forma. Não sei quem que vai perder com essa história, não é pretensão minha. Tanto é que eu vi conversas no Facebook lá de pessoas que se sentiram atingidas lá, que eu não estava pensando nos votos dos servidores. Viu? Se eu fosse pensar em fazer só a questão de voto, pensando no voto em si, eu acho que o negócio é baixar a cabeça para tudo as coisas aqui e você tentar fazer aquela política de compadrio. A política do toma lá na cara. E não é isso. Esses 10 anos que eu estou na Câmara, não é essa a política que eu tenho feito no município. Mas, senhor presidente, para encerrar aqui esse assunto aqui, para não entrar em outras questões aqui, porque senão a conversa vai longe e o tempo, no fim, não agradeço a possibilidade de falar mais tempo um pouco. Mas uma questão também que a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente no ano que a gente está vivendo, 2019, um ano pré-ano de eleição. Situações que eu já vivenciei em outros momentos no município e que a gente pode rever o que acontece no município novo. Será que está acontecendo o uso de forma indevida dos equipamentos públicos? Uma tentativa de angariar apoio político? É importante a gente ficar atento a essa situação. A gente tem ouvido algumas conversas na rua, sendo questionado por algumas pessoas. Talvez seja a situação de se querer aprofundar algumas questões aí, para não deixar acontecer muitas vezes o abuso do poder público, em favorecimento de um, de outro. O foco principal, e isso que a gente tem que sempre brigar, e brigar na briga certa, briga justa, é que o planejamento da prefeitura atenda às necessidades da nossa população, da nossa cidade. Agora, usar os equipamentos públicos para favorecer político A, político B, aí a gente tem que ficar atento. Até porque, se tal situação ficar realmente comprovada, é assunto para ser encarado de forma mais séria, tanto aqui na nossa Câmara, como até nas vias judiciais. Senhor presidente, obrigado pelo uso da palavra, boa noite a todos. Rogério Ângelo Winkler. Kelly Cristina de Souza Reis, dispenso. Sebastião de Quadros Neto. Boa noite a todos, boa noite aos nobres serviços, população que está presente. Como o Rodrigo, o vereador Rodrigo estava falando, a respeito desse calendário, que teria que ser mais bem planejado, esse recesso no final de ano, eu sei que pode ser bom para alguns funcionários que deram uma férias, uma folga. Também não sou nada contra o que foi feito para os funcionários, mas eu acho que assim, se tem alguém para tirar férias, tira férias, que substitua um outro que não está no período de férias, E até lembrando que foi uma indicação do Lucas Franco, ele falou para mim no final do ano, e pediu um calendário, já desde o começo do ano, para todos esses feriados, feriado prolongado, para que seja feito um calendário para a população poder seguir. Um calendário que seja também mostrado, que põe aqui na Câmara, que seja posto, que nem o Rodrigo falou, nas redes sociais, Facebook, que hoje todo mundo atinge aí 99% do público, E até na ocasião o Lucas falou que tinha uma consulta marcada com a mãe dele, lá no
PSF lá de cima. Aí ele chegou justo no dia que foi lá, o pessoal estava de recesso. Aí ele acabou atrapalhando tudo, né? Então, a saúde é prioridade total. E a respeito do carro, condução, máquina que está indo fazer serviço para beneficiar um ou outro candidato, isso seja parte do próprio prefeito, né? Eu acho que quem teria que dar o exemplo é ele, e ele não dá o exemplo nenhum, que a gente vê de administrações anteriores. O prefeito está usando o carro para ir no mercado, de tarde, fora de hora, de noite. Então isso daí já é um mau exemplo. Eu mesmo posso falar que eu vi o prefeito sábado na agropecuária, de short, chinelo, com o carro oficial, buscando ração, não sei, medicamento, não sei, mas não estava em um ato oficial. É a mesma coisa que a gente aqui, todo mundo aqui da Câmara aqui, pegar o carro oficial da Câmara e ir para Botucatu, pagar uma conta, ir no mercado, pegar comprar alguma coisa. Então aí já parte, primeiro a gente tem que partir, né, do chefe, dar o exemplo para a gente poder seguir. E hoje mesmo eu vi uma pessoa que nem funcionário é um prestador de serviço, dirigindo o carro da prefeitura, fora do município. Então é uma coisa que a gente tem que estar atento aí, todos os vereadores, se vê, não vai, né, prejudicar ninguém. Eu acho que a gente não quer prejudicar a pessoa que está ali atrás, a gente quer que as coisas sejam certas. Apenas isso. Muito obrigado a todos. 10 minutos de intervalo. Antes da gente ir para o dia aqui, eu queria só pedir desculpa, porque o intervalo foi um pouco mais prolongado do que o costume. A gente tinha essa questão das condições aí para resolver. E graças a Deus resolvemos aí da melhor maneira possível. Vamos para a ordem do dia. Matéria do Legislativo. Está em votação o pedido de urgência do requerimento número 01/2019. Aquele que for favorável permaneça como está. Os que forem contrários se levantem. Aprovado. Está em discussão o requerimento número 01/2019. Está em discussão. Está em votação o requerimento número 01/2019. Aquele que for favorável permaneça como está. Os que forem contrários se levantem. Aprovado. Está em votação o pedido de urgência do requerimento número 02/2019. Aquele que for favorável permaneça como está. Os que forem contrários se levantem. Aprovado. Está em discussão o requerimento número 02/2019. Está em discussão. Esclarecer sobre não ficar dúvida depois da votação, que então esse requerimento, que era inicialmente da minha autoria, agora está sendo assinado em conjunto com o vereador Joel, tendo em vista que o número 9 foi retirado da pauta. Certo? Mas depois eu bato mesmo, só para não perder depois. Obrigado. Está em votação o requerimento número 02/2019. Aquele que for favorável permaneça como está. Os que forem contrários se levantem. Aprovado. Está em votação o pedido de urgência do requerimento número 03/2019. Aquele que for favorável permaneça como está. Os que forem contrários se levantem. Aprovado. Está em discussão o requerimento número 03/2019. Está em discussão. Desculpa, eu vou pedir para fazer uma revisão da pauta aqui, porque eu acredito que eu marquei errado aqui o número aqui. O 3 que está entrando em votação agora é o que trata das festividades de final de ano, né? Não. É o 3, né? Porque senão eu falei equivocado aqui. Porque aqui na minha listagem aqui, o 2, que a gente fez a votação, fornecer cópia do ato administrativo e conceder o recesso no período final do ano 2018.
E agora o 3 que trata da questão das festividades, né? Sim. Então tá ok, presidente, só para atualizar. Agora sim que é a questão da substituição. Não. O 3 está sendo. O 9 foi retirado, o vereador Joel, exatamente, incorporou no 3. É isso mesmo. Então pode dar sequência. Obrigado, gente. Desculpa só para não ter confusão mais uma vez. Está em votação o requerimento número 03/2019. Aquele que for favorável permaneça como está. Os que forem contrários se levantem. Aprovado. Então o requerimento 4 também foi retirado, né? O 4 está retirado pelo 5. Sim. Está em votação o pedido de urgência do requerimento número 05/2019. Aquele que for favorável permaneça como está. Os que forem contrários se levantem. Aprovado. Está em discussão o requerimento número 05/2019. Está em discussão. Está em votação o requerimento número 05/2019. Aquele que for favorável permaneça como está. Os que forem contrários se levantem. Aprovado. Está em votação o pedido de urgência do requerimento número 06/2019. Aquele que for favorável permaneça como está. Os que forem contrários se levantem. Aprovado. Está em discussão o requerimento número 06/2019. Está em discussão. Está em votação o requerimento número 06/2019. Aquele que for favorável permaneça como está. Os que forem contrários se levantem. Aprovado. Está em votação o pedido de urgência do requerimento número 07/2019. Aquele que for favorável permaneça como está. Os que forem contrários se levantem. Aprovado. Está em discussão o requerimento número 07/2019. Está em discussão. Está em votação o requerimento número 07/2019. Aquele que for favorável permaneça como está. Os que forem contrários se levantem. Aprovado. Está em votação o pedido de urgência do requerimento número 08/2019. Aquele que for favorável permaneça como está. Os que forem contrários se levantem. Aprovado. Está em discussão o requerimento número 08/2019. Está em discussão. Está em votação o requerimento número 08/2019. Aquele que for favorável permaneça como está. Os que forem contrários se levantem. Aprovado. Então agora o 9 também foi retirado, né? O requerimento 09 foi retirado. Então vamos para o requerimento de número 10. Está em votação o pedido de urgência do requerimento número 10/2019. Aquele que for favorável permaneça como está. Os que forem contrários se levantem. Aprovado. Está em discussão o requerimento número 10/2019. Está em discussão. Está em votação o requerimento número 10/2019. Aquele que for favorável permaneça como está. Os que forem contrários se levantem. Aprovado. Está em votação o pedido de urgência do requerimento número 11/2019. Aquele que for favorável permaneça como está. Os que forem contrários se levantem. Aprovado. Está em discussão o requerimento número 11/2019. Está em discussão. Está em votação o requerimento número 11/2019. Aquele que for favorável permaneça como está. Os que forem contrários se levantem. Aprovado. Está em votação o pedido de urgência da moção de pesar número 01/2019. Aquele que for favorável permaneça como está. Os que forem contrários se levantem. Aprovado. Está em discussão a moção de pesar número 01/2019. Está em discussão.
Eu quero só falar aqui nessa moção de pesar, eu acho que é a do Juninho Sebastião, meu xará, que era um grande amigo, né? Nossa, eu adorava ele, fiquei muito triste com a perda. Assim, quando é uma doença que já está assim, a gente espera que vai acontecer, a gente conforta, né? Mais fácil, mais um acidente, assim, ceifar a vida dele do jeito que foi. Pegou todo mundo de surpresa e destruiu o coração da gente. Está em votação a moção de pesar número 01/2019. Aquele que for favorável permaneça como está, os que forem contrários se levantem. Aprovado. Está em votação o pedido de urgência da moção de pesar número 02/2019. Aquele que for favorável permaneça como está, os que forem contrários se levantem. Aprovado. Está em discussão a moção de pesar 02/2019. Está em discussão. Está em votação a moção de pesar número 02/2019. Aquele que for favorável permaneça como está, os que forem contrários se levantem. Aprovado. Está em votação o pedido de urgência da moção de pesar número 03/2019. Aquele que for favorável permaneça como está, os que forem contrários se levantem. Aprovado. Está em discussão a moção de pesar número 03/2019. Está em discussão. Está em votação a moção de pesar número 03/2019. Aquele que for favorável permaneça como está, os que forem contrários que se levantem. Aprovado. Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária no dia 18/2, às 19 horas. Declaro encerrada a presente sessão.